Imaginem um mundo onde os números dançam. Números inteiros como 1, 2 e 3, dançando em harmonia. Frações juntam-se à dança, adicionando passos complexos. Esses números parecem preencher toda a pista de dança. Entra Richard Dedekind, um matemático do século XIX. Dedekind viu uma lacuna nesta dança dos números. Ele viu que faltavam números, como 2 ou P. Ele introduziu os cortes de Dedekind, completando o sistema numérico. Imaginem pegar uma faca afiada e cortar a reta numérica. Este não é um corte qualquer, é um corte de Dedekind. Este corte separa todos os números racionais em dois grupos distintos. O corte em si representa um novo tipo de número. Os cortes de Dedekind fornecem uma maneira de definir todos os números, racionais e irracionais. Vamos considerar um exemplo famoso, a raiz quadrada de 2. Os matemáticos antigos descobriram que esse número não podia ser expresso como uma fração simples. Era um enigma, um número que parecia existir, mas não podia ser definido com precisão. O corte de Dedekind fornece uma maneira de definir a raiz quadrada de 2 com precisão. Imagine um corte de Dedekind que separa todos os números racionais em dois grupos. À esquerda estão todos os números racionais, cujos quadrados são menores que 2. À direita estão todos os números racionais, cujos quadrados são maiores que 2. Este corte define precisamente a raiz quadrada de 2. É o número que fica na fronteira entre esses dois grupos. Um número que é maior que todos os números do primeiro grupo e menor que todos os números do segundo grupo. Os cortes de Dedekind são mais do que apenas uma forma de definir números irracionais individuais. Eles são a base sobre a qual todo o sistema de números reais é construído. Ao definir todos os números em termos de cortes de Dedekind, os matemáticos foram capazes de criar uma estrutura rigorosa e consistente para a análise. Essa estrutura, baseada em cortes de Dedekind, permitiu aos matemáticos provar teoremas sobre números reais com um novo nível de precisão. Forneceu uma base sólida para o cálculo, equações diferenciais e outros ramos da matemática que dependem da completude do sistema de números reais. Os cortes de Dedekind colmataram a lacuna entre a compreensão intuitiva da reta numérica e as demandas rigorosas da prova matemática. Eles forneceram o elo perdido que permitiu aos matemáticos explorar o mundo dos números reais com confiança e precisão. Seção 5. Unindo a lacuna. Cortes de Dedekind e o conceito de continuidade. Uma das contribuições mais importantes dos cortes de Dedekind foi seu papel no esclarecimento do conceito de continuidade. Em matemática, a continuidade é uma propriedade fundamental da reta numérica. Significa que não há lacunas ou saltos entre os números. Os cortes de Dedekind forneceram uma maneira precisa de definir a continuidade. Uma linha é contínua se cada corte de Dedekind corresponder a um único número real. Em outras palavras, não faltam números em uma linha contínua. Esta definição de continuidade, baseada em cortes de Dedekind, tornou-se a pedra angular da análise matemática. Permitiu aos matemáticos estudar funções e suas propriedades com um novo nível de rigor e precisão. Seção 6. O legado de Dedekind. Uma base para a matemática moderna. O trabalho de Dedekind sobre cortes teve um impacto profundo no desenvolvimento da matemática. Suas ideias forneceram uma base rigorosa para o sistema de números reais, uma base que sustenta grande parte da matemática moderna. O legado de Dedekind vai além dos detalhes específicos de seu trabalho. Ele defendeu um novo nível de rigor e abstração na matemática, uma abordagem que moldaria o campo por muitos anos. Seu trabalho inspirou gerações de matemáticos a explorar os fundamentos da matemática com maior profundidade e precisão. Suas ideias continuam a ser ensinadas em universidades ao redor do mundo, garantindo que suas contribuições para a matemática não sejam esquecidas. Seção 7. Além do básico.
Cortes de Dedekind e estruturas abstratas. Embora os cortes de Dedekind tenham sido inicialmente desenvolvidos para definir os números reais, sua importância vai muito além desta aplicação específica. Os matemáticos logo perceberam que os princípios por trás dos cortes de Dedekind poderiam ser aplicados a outras estruturas matemáticas. O conceito de corte tornou-se uma ferramenta poderosa para estudar conjuntos ordenados, que são coleções de objetos com uma ordem definida. Os cortes de Dedekind forneceram uma maneira de analisar a completude e continuidade desses conjuntos, mesmo que não envolvessem números. Esta generalização dos cortes de Dedekind destaca o poder dos conceitos matemáticos abstratos. Ideias desenvolvidas em um contexto podem frequentemente ser aplicadas a áreas aparentemente não relacionadas, levando a novos insights e descobertas. Seção 8. Números. Além da imaginação. Números de Dedekind e desafios computacionais. O trabalho de Dedekind sobre cortes abriu novos caminhos para a exploração matemática, incluindo o estudo dos números de Dedekind. Esses números, decorrentes das propriedades dos cortes de Dedekind, rapidamente ganharam notoriedade por sua complexidade. Calcular os números de Dedekind é uma tarefa computacionalmente desafiadora. Mesmo para valores relativamente pequenos, o número de cálculos necessários cresce a uma taxa astronômica. Durante muitos anos, apenas um punhado de números de Dedekind era conhecido. A dificuldade em calcular os números de Dedekind decorre de sua natureza combinatória. Cada número de Dedekind representa um arranjo específico de objetos, e o número de arranjos possíveis explode à medida que o número de objetos aumenta. Seção 9. Decifrando o código, desvendando o mistério dos números de Dedekind. Apesar dos desafios computacionais, os matemáticos permaneceram fascinados pelos números de Dedekind. A busca por algoritmos novos e eficientes para calcular esses números tornou-se um testemunho da engenhosidade humana e da busca pelo conhecimento matemático. Avanços recentes na ciência da computação e o desenvolvimento de supercomputadores poderosos permitiram aos matemáticos ultrapassar os limites dos cálculos numéricos de Dedekind. Em um feito notável, pesquisadores calcularam recentemente o nono número de Dedekind, D9, um número com espantosos 42 dígitos. Essa conquista destaca a interconexão da matemática e da ciência da computação. Os avanços em um campo geralmente levam ao progresso no outro, expandindo os limites do conhecimento humano. Seção 10. Um vislumbre do infinito. O impacto duradouro de Dedekind na matemática. O trabalho de Dedekind sobre cortes continua a inspirar matemáticos até hoje. Suas ideias transcenderam seu contexto original, influenciando áreas como teoria dos conjuntos, topologia e ciência da computação. A elegância dos cortes de Dedekind reside em sua simplicidade e poder. Com um conceito simples, um corte na reta numérica, Dedekind revolucionou nossa compreensão dos números e lançou as bases para uma abordagem mais rigorosa e abstrata da matemática. O legado de Dedekind é uma prova do poder duradouro do pensamento matemático. Suas ideias continuam a moldar nossa compreensão do infinito e das estruturas fundamentais que governam o universo matemático. Seção 11. Conclusão. Celebrando a elegância dos cortes de Dedekind. Os cortes de Dedekind são uma prova do poder da engenhosidade humana em desvendar os mistérios do mundo matemático. Eles são uma ponte entre o intuitivo e o abstrato, fornecendo uma estrutura rigorosa para a compreensão da completude e continuidade dos números. À medida que nos aprofundamos no reino da matemática, os cortes de Dedekind servem como um lembrete de que até mesmo os conceitos mais complexos podem frequentemente ser rastreados até princípios elegantes e fundamentais. Eles são uma celebração da beleza e do poder do pensamento matemático, um testemunho de nossa busca infinita para entender a tapeçaria infinita dos números.